Hoje eu fiquei sabendo, hoje é dia 3 de novembro, o Sila Malafaia falando que ele fica envergonhado que 20% votou no Lula. Então quer dizer que 80% votaram em Bolsonaro. Quer dizer que as igrejas, que somos nós, os pastores da igreja, tinham fechado mesmo com o Bolsonaro para ele ganhar mesmo. Eu não sei o que o trato que eles tinham, porque 20% não deixou ele ser eleito, pelo que o Sila Malafaia falou. As igrejas estavam fechando com o Bolsonaro em 100%. Ia 100% fechar com ele, não sei por quê. Qual era a meta? Porque salário mínimo o homem não deu para os pequenos. Uma reforma da Previdência, quer dizer, estavam entrando no inferno. Ainda bem que Deus abriu os olhos dos 20 que não votou. Porque nós ia parar tudo dentro do inferno, porque a lei do homem é só para judiar de pobre. Eu não sei como os pastores estavam apoiando 100% um homem desse, ele não deu salário nem no mínimo nos 4 anos dele. E mito, mito, mito. Aí eu escrevi mito, né? E depois escrevi de trás para frente, que se escreve M-I-T-U. Aí eu escrevi T-O e Mi. Aí tome, tome, tome. Agora o Bolsonaro tá fazendo os crentes. E chamando ele de mito, oh, mito, mito, mito. E eu sempre falei que ele era gomito, né? Eu fui sempre contra o jeito que ele governava, que ele criou uma lei da Previdência e arrebentou a gente. Mas 100% da igreja fechado com o Bolsonaro. Ué, se o Bolsonaro ganha, você pode ter certeza que na porta dos carros, pelo menos que eu entendo dos pastores ou de algum líder da igreja, está assim, ó. E eu e minha casa serviremos o Bolsonaro. Porque a mão do Bolsonaro não está encolhida e nem os ouvidos do Bolsonaro agravados, porque ele não possa nos ouvir. Ia estar escrito assim, ele estava desqualificando a palavra de Deus. 100% confiando na carne, 100% confiando no homem, chamando o homem de mito. Aí de trás para frente o homem só tome, tome. Malafaia, ô mito. E ele tome. Mito, e ele tome. E muitos, rapaz, e ser obrigado a escrever no carro, hein? Se o Bolsonaro é por nós, quem será contra nós? Ia ser uma queimação de cara, mas ia acontecer. Você vê o ponto que chega a igreja, rapaz, não tem gente ali que Deus desce o Espírito e mete na rede social e pá, e bate daqui e dali, pessoas que ninguém dá nada. Fez 20% votar, certo? Porque se o Bolsonaro ganha a eleição com 80%, o que não ia acontecer nesse mundo? Chamando o homem de mito e carregando o homem no colo. Tem pessoa que põe ele na costa, assim, um velhinho, eu vi numa reportagem, carregando ele na costa. Eu falei ali, o Bolsonaro peida na costa dele, ele cheira o peido e pulando, mito, mito, e o Bolsonaro tome, tome. E o velhinho com a sanfona, o velhinho com a sanfona um dia, tocando lá, tudo alegre, o Bolsonaro tocou no meu fole, o Bolsonaro atrás dele. Sim, ele tocou no meu fole, ô velhinho bobo. Esse velhinho, pode ter certeza que ele escreveu na sanfona dele. O mito tocou no meu fole. Pode ter certeza que ele ia fazer isso. Gente, a turma estava numa adoração tão grande com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro falasse assim para a pessoa assim, ó, você vai plantar bananeira aqui e falar que você me ama, me adora, aí eu que o pastor fazia, porque uma igreja está fechada 100% com o cara, todas as palavras de Deus para os 80% que estavam com o Bolsonaro, ligado com o Bolsonaro, não perdeu o valor de tudo a palavra de Deus. O que valia a palavra do Bolsonaro. Portanto, eu tenho certeza que se o Bolsonaro ganhasse, nas igrejas ia estar escrito uma placa, alguma coisa, isso ia pôr. Eu e minha casa serviremos o mito. Eu e minha casa
serviremos o Bolsonaro. E escrever assim, lá em Ageu, né? Eu sou o dono da prata e o dono do ouro. Sabe o que eles escrever? O mito é o dono da prata e o dono do ouro. Esse povo ia estar na porta dos carros aí. Eu e Bolsonaro, toda a honra, toda a glória ao Bolsonaro. Escrever na porta do carro, os caras escreveram, você acredita? Se ele ganha, ainda bem que Deus é fiel, não deixou. Os 20% que não votou, eu quero que Deus abençoe, continue orando, porque Deus não precisa de multidão, de maioria. Turma viu a maioria para lá, todo mundo mito daqui, tá vendo aquele pouquinho de gente, não, mas era até maltratado, né? Fez a diferença aí. Porque se o Bolsonaro ganha com a mais de 100%, as igrejas é tudo pro inferno, porque aquele homem lá ia virar a casaca, tipo um anticristo. Aí os pastores iam pular miúdo. E vai pular, vai pagar. Eu tenho no meu vídeo aqui que depois da eleição o pastor ia começar a pagar o preço, né? E vai. Porque você está pondo a igreja do Senhor na mão de um homem que o peão ia sofrer, urrar, comer capim e sair dando coice.